सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनु तं शरण्यं भीत्तात्तिहं पुनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि ववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कालः कलिर्वलीन इंद्रियो वैरिवर्गा
Bhaktipat iho kantaka koti ruddha, ha ha ko jame ki maham karomi, Chaitanya chanda jadi nadam kripam karosi. Kalaha kalir valina indiyo vairi varga, Bhaktipat iho kantaka koti ruddha, ha ha ko jame ki maham karomi, Chaitanya chanda jadi nadam kripam karosi. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa, o Guru Universal, disse para nos testar se nós realmente queremos os pés de lótus do Guru, dos Vaishnavas e do Senhor Supremo, para nos testar nesse sentido. A ilusão material, Mayadevi, sob a guia do Senhor Supremo, cumprindo as ordens do Senhor Supremo, a energia da ilusão organiza uma sucessão de perigos ao nosso redor. Situações perigosas, situações que nos dão medo, para que a gente deixe a vida espiritual, para que a gente jogue a vida espiritual fora e pule no fogo do desfrute material. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse: se nós queremos os pés de lótus de Deus, do Guru dos Vaishnavas ou não, para nos testar nesse sentido, o Senhor Supremo, de propósito, coloca uma série de perigos, de medos ao nosso redor, pelo intermédio de Mayadevi, da potência da ilusão, para que a gente fique com medo e deixe a vida espiritual e vamos embora. Não é necessário fazer vida espiritual, vamos embora. Quem é Deus? Para que a gente pense dessa maneira. Então, qual é a interpretação da vida? Se alguém perguntar, qual é a interpretação matemática da vida, se alguém perguntasse isso, que resposta você daria? Nós vivemos por um punhado de anos, por alguns meses. Nós vivemos por algumas semanas, ou por noites, ou por dias, por tantas horas, por tantos minutos e tantos segundos. Do momento que você nasceu e o momento que você vai deixar o seu corpo, se alguém for calcular, quantas horas você vai brincar no mundo material? Você vai ficar assustado. As pessoas, porém, não estão interessadas em fazer vida espiritual, Hari Bhajana. Eles não querem fazer Hari Bhajana. Prabhupada costumava dizer, o que a gente não consegue ver, o que a gente não consegue sentir, o que a gente não consegue entender, para que a gente vai se sentir interessado nisso tudo? A gente não sente interesse para adorar uma coisa que a gente não entende. A gente sabe que ele existe, que ele é absoluto, mas a gente não pode vê-lo. Nós temos uma concepção, uma ideia materialista. Onde está Deus? Cadê Deus? Você pode me mostrar? Você pode me mostrar por que você veio até aqui? Você pegou um avião para perder tempo? Por quê? Alguém, talvez por conta do próprio ego, do falso ego, falou uma vez diante de Prabhupada, você pode mostrar Deus para mim? Você pode mostrar Deus, quem é? Onde está o controlador de tudo isso aqui? E Prabhupada, de maneira muito gentil, respondeu. Se eu disser diante de você que eu vi Deus, você vai acreditar? Você poderia dizer, esse sábio está falando uma mentira. Maharaj está mentindo para mim. Se Prabhupada respondeu, se eu falasse, se eu disser, sim, eu vi Deus, você vai conseguir acreditar ou não? Você não vai conseguir acreditar. Você vai ter dúvidas, não vai? Então, eu quero te fazer uma pergunta para você. Você quer ver Deus ou não? Essa é a pergunta. Se eu vi Deus ou não vi Deus, qual é o problema que isso traz para você? Se eu vi Deus, o que muda na sua vida? O que vai embora, o que vem? E se eu disser que eu não vi, o que muda na sua vida? Mas a minha pergunta que eu faço para você é, você quer ver Deus ou não quer? Fala em voz alta.
E eu prometo que eu posso te mostrar Deus. Isso sim é a pergunta que deve ser feita, a pergunta prática. Você quer ver Deus ou não? Mas você vem perguntar se eu vi Deus. Se eu vi, se eu não vi, não muda a sua vida. O que muda a sua vida é você conseguir enxergar Deus. As pessoas são tão materialistas que é quase impossível convencê-los de que existe uma realidade transcendental espiritual, um universo espiritual. É quase impossível fazê-los acreditar que existe um mundo real, eterno, aprakrita jagat, em sânscrito. Eles são tão ocupados com esse mundo material, com desfrute, com o que eles gostam de fazer, que nem cachorros e gatos. As pessoas são movidas pelos órgãos dos sentidos e pela mente material e andam aqui desfrutando, sentindo prazer. Mas existe algo por trás do véu, por trás da ilusão desse mundo material, mas ninguém quer saber o que é. Porque as pessoas estão ocupadas na matéria, com o desfrute material, com as coisas materiais. E a maneira de pensar de quem é assim é tão pequena que eles estão confinados, eles estão presos numa prisão, na prisão da ilusão. Como um animal, sabe? Como uma fera que você coloca dentro de uma jaula e tranca e o animal fica rodando ali dentro. Os materialistas estão confinados nessa caixa da ilusão material de Mayadevi. Eles só querem prazer, se divertir, desfrute. Mas eles não sabem qual é a consequência, qual é o resultado de passar uma vida dessa maneira. A pessoa não sabe. Se o desfrute material pode lhe dar prazer, se ele pudesse lhe dar prazer infinito, transcendental, então por que as pessoas estão se suicidando cada vez mais? Nos países em que o produto interno bruto, o dinheiro, é o máximo que todo mundo ganha lá. E a maioria das pessoas está frustrada de tanto desfrutar, de tanto prazer, de tanto sentir, fazer o que quiser. E eu desfruto e não tem nada aqui. Aí as pessoas se matam. E essas notícias chegam até mim. Desse país, daquele outro país, dos Estados Unidos, da Germânia, da Alemanha. Aquela pessoa tem vontade de se matar. Maharaj, como eu posso parar essa pessoa? Como eu posso impedir que essa pessoa se mate? Eles me escrevem no mundo inteiro. Por quê? Porque pular no desfrute da ilusão é já um gesto suicida. É como participar de um esquadrão de suicidas, como aqueles que amarram uma bomba no próprio corpo e pulem em você para destruir você. Mas eu destruo a mim mesmo também. Entende? Então, pular no desfrute material é fazer um suicídio espiritual. No fogo do desfrute do prazer material. Isso significa que você está agindo como uma pessoa que participa do esquadrão suicida. Essa é a verdade. Prabhupada costumava dizer, cada um de vocês, a maioria das pessoas nesse mundo, 99%, 99,99999, se não mais do que isso, todos são como um homem que trabalha com couro, um sapateiro que limpa sapato. Eles estão preocupados com trabalhos ligados ao couro dos animais. Eles fazem isso. Está todo mundo ocupado com isso. Eles não estão interessados em ouvir mais do que isso. Só a pele, só essa pele material, o sangue, a carne, isso só interessa. O que eles querem fazer. E a mente material que está ligada a isso. Eles são tão materialistas que não querem ouvir nada sobre aquela verdade absoluta. Prabhupada escreveu incontáveis artigos e livros e tudo mais. E eu poderia dizer, especialmente ele escreveu um livro específico chamado Verdade Real ou Aparente. A verdade real e aparente.
Você está ocupado com algum tipo de verdade. Sim, é fato. Mas você está ocupado com a verdade material. É a verdade material, não é a verdade que vai além disso. Você vai dizer, sim, essa é sua mãe, eu não vou dizer que não é. Nós não vamos ignorar, mas ela é sua mãe. Mas por quanto tempo ela é sua mãe? Então é porque você não é inteligente, você não vai pensar. Por quanto tempo ela vai ser minha mãe? Por quanto tempo ela é minha esposa? Suponha que você se casa com uma dama no 2032 e você vai deixar o corpo em 2072. Então você tire a conta, faça 32 menos 75 até... Então você tem, por um período de 50 e tantos anos, uma esposa e você vai ter uma relação de marido com ela, você vai ter filhos com ela, mas só por aquele período, porque uma hora você vai morrer e acabou. Você não consegue cortar essa barreira e entender o que existe eternamente. Você está preso, você é forçado a ficar preso nessa área onde você está. Se você olhar, a gente poderia fazer um desenho, uma fronteira. A sua mente pensa dentro dessa fronteira. Você não consegue pensar além desse limite, além dessa jaula, dessa prisão. Prabhupada costumava dizer, as pessoas são tão materiais, e que se um homem, por exemplo, estivesse afogando nas águas, eles falam, deixa esse homem morrer. O que a gente tem para fazer? Tente salvar o seu relógio, o seu celular, o seu anel. Não. Se o afogado tiver essas coisas. Tem sapatos que custam 15 mil. Os jogadores alguns jogadores de esporte têm sapatos que custam fortunas. O que é isso? Como que é possível que isso tenha esse valor? E as pessoas acham que a vida não tem valor. Essa é a concepção atual. Quando você se ocupa com o seu corpo material, você está ocupado em encontrar objetos ou dinheiro, ou o que quer que seja, que te garantem que você vai estar sentindo prazer até o fim. É isso que você se ocupa disso. Você está ocupado com esse fator. Você quer ter certeza que a sua vida vai ser divertido, gostoso, a vida inteira. Esse é o nosso objetivo principal. Mas, Prabhupada disse que o homem, a alma, o espírito que está dentro do seu corpo, por conta da ignorância. O que é a ignorância? Ajnana em sânscrito. Eles vão descendo e descendo como uma areia movediça, como quem está preso numa areia movediça. Se você se mexer, quanto mais você ficar inquieto, mais você vai afundar. Nós colocamos a nossa pé na areia movediça e não sabemos. E nós estamos afundando, afundando, afundando. Como se nós estivéssemos sepultados vivos. Essa é a nossa condição. Nós estamos ocupados com o seu relógio caro, com o relógio da Apple. Quanto custa? 10 mil e tanto, 100 mil rúpias. Ou um celular caríssimo. Deixe o homem morrer. O que eu quero dizer é, deixe que a gente desfrute com esse corpo e deixe que a alma, a humanidade, a consciência, deixe que isso caia. Qual é o problema? Caindo, 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 sua consciência vai caindo, 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 porque você só procura a matéria dia a dia. E no final você vai nascer como o quê? Como um animal na África. Tem uma alma dentro do animal, não tem? Na África, na Tunísia, em qualquer lugar. Você vai nascer lá como uma besta, porque sua consciência está descendo, você está chegando, a sua inteligência está baixando. Você acha que você é inteligente porque você pensa sempre que, de acordo com o nível de consciência, quanto eu posso honrar uma pessoa, observando quando ele tem dinheiro ou se ele é bonito? Como eu vou honrá-lo?
Quais são as regras para você dar valor para uma pessoa? Você tem que observar o nível de consciência dele. Se ele é como ser humano, qual é o nível de consciência, o que ele entende? De acordo com isso, você pode honrar uma pessoa. Não é porque uma pessoa tem bilhões de dólares que ele pode comprar um foguete. Agora, nos Estados Unidos, existem homens muito ricos, eles compram satélites, Eles querem usar isso para destruir a mente das crianças, que ficam loucas com a internet. Eles não conseguem ficar 10 minutos parados. De propósito, eles estão fazendo para fazer dinheiro. Eles querem controlar a mente de todas as pessoas. Dia e noite eles estão olhando para essas telas. Eles não sabem que além do celular existe uma realidade inteira ao redor deles. Eles estão presos ali. Prabhupada costumava dizer, Krishna vai arranjar as coisas, vai arranjar diferentes situações para que a gente tenha medo, para que a gente fuja da vida espiritual, que a gente não faça Hari Bhajana. Hari é Krishna. Todo mundo pode passar tilaka, se vestir como um sannyasi, se sentar numa cadeira de madeira importante de sannyasi, mas isso não significa que eles estão fazendo vida espiritual. A vida espiritual é algo diferente do que isso, é mais do que isso. Que todos estejam fazendo vida espiritual, a gente não pode esperar, porque Maya não permite. Se você tem um tremendo amor pelo Guru, pelos santos, pelos sábios, se você puder provar que cada uma das suas ações, do que você come, do que você faz, do que você dorme, do que você pensa, tudo for para a satisfação completa do Guru, dos Vaishnavas e do Senhor Supremo, então assim você alcança Deus. Caso contrário, não, porque Deus não é barato. Você pode comprar ele na esquina, no mercado, você dá $1 e compra Deus. Você pode comprar Deus? Você acha que você pode comprar Deus? Você não pode comprar o Guru, os Vaishnavas, os sábios, Deus. Eles não são baratos. Como alma condicionada, é absolutamente impossível se conectar com o Senhor Supremo. Qual é o primeiro ponto? Onde ele está? A gente não vê ele, né? Segundo ponto. Se Deus realmente existe, nós não temos uma informação, nós não temos nenhuma lida com eles, ele não se relaciona conosco. Nós sabemos que existem fantasmas que às vezes falam, mas a gente não vê. Como no caso de Gokarna. Eu já comentei isso. Tem gente que fala com um fantasma, você não pode vê-lo, mas o fantasma pode se manifestar para você. Eles podem mostrar diferentes tipos de formas diferentes. Às vezes eles parecem uma sombra ou outra coisa, você pressente que tem alguém ali. Você às vezes não consegue ver os germes, as bactérias, você consegue ver os vírus, as bactérias também não. Mas você tem que acreditar que o vírus existe. Você é forçado. Porque por conta do corona, o que aconteceu agora? Um novo vírus virá no Kerala, em Madras. Um vírus chegou lá, nesses estados da Índia, através da água. Se você bebe água, toma banho num lago, num reservatório de água, e essa bactéria, esse germe, esse vírus cresce lá. Se você lavar a cabeça lá, enxaguar a boca ou mergulhar naquela água, através do nariz, não é através das orelhas, não é através dos olhos, é através do nariz. Esse germe entra e come todas as partes vitais do cérebro. Em 3 dias a pessoa morre. É 100 vezes mais perigoso que o corona. O corona tinha ainda alguma iniciativa que você podia fazer para tentar se curar. Mas esse novo vírus entra e come. Eles entram sozinhos. Aí eles se multiplicam de número e comem seu cérebro inteiro. E você morre em 3 dias. Veja que quanto perigo existe. Vírus, doenças, diferentes problemas se manifestam. Desnecessariamente um país ataca o outro. O que eles fizeram? Inocentes pessoas morrem. Milhares, centenas de milhões são colocados. Jogam bombas, matam todos. Aonde nós vamos? Para onde nós vamos fugir? O mundo vive numa situação inquieta, um caos. Numa situação sem paz. Aonde nós vamos?
Quando as pessoas puderem sentir com seus corações, nós estamos numa situação perigosa aqui. Se você está intoxicado, vamos supor que alguém bebeu vinho, ou heroína, cocaína, aí ele se sente estranho. Mas se você está com um cérebro normal, você pode pensar, a situação do mundo está terrível. A qualquer momento você pode morrer. Não tem segurança aqui. Você pode dormir e no meio do sono você pode morrer. Acontece um tsunami, por exemplo. As pessoas estão dormindo. No 15º andar, no 30º andar, em Kerala, em Madras. Aí um terremoto acontece e um prédio de 10, 20 andares. Ou a água vem e invade todos os apartamentos e dormindo as pessoas morrem. Agora a minha pergunta para você, por quê? Por que eles vão morrer? Porque esse é o destino deles. Está escrito no karma, na sorte. Alguns meses atrás, teve um avião que recentemente, um charter, ele decolou em frações de segundo. Nós vamos para a Inglaterra, nós vamos para lá, vamos para cá. Ah, quanto desfrute nós vamos viver. Em fração de segundos. O avião que bateu contra um prédio imenso. Era um hostel de estudantes. Quando eles colidiram em frações de segundos. Quanto combustível tinha dentro daquele avião, você ia ficar impressionado. Milhões de litros. Bilionários estavam ali. Todos morreram em frações de segundo. E aqueles inocentes estudantes que estavam sentados, bebendo café, estudando, morreram também. E um único homem sobreviveu. O avião queimou em uma fração de segundo, mas um homem, ele estava no avião, e uma janela abriu e ele foi jogado para fora. Como se alguém pegou aquele homem e jogou ele fora. E ele foi catapultado para fora do avião. E os repórteres falaram, nossa, você sobreviveu a isso? Eu não sei, eu estava lá. Mas foi como se alguém pegasse a minha cadeira e me jogasse para fora da janela do avião. Todo mundo morreu e eu sobrevivi. Então você tem que acreditar que existe o karma. Se você não é louco, você tem que acreditar que existe um karma, que existe um destino. Se a sua sorte é boa, sofisticada, aí você pode fazer Haribhajanam. Se você é louco, se você é um tonto, você nunca vai poder fazer vida espiritual. Você vai ficar ocupado com a vida material. Tá bom, então vai desfrutar. Vai desfrutar e veja aonde isso vai te levar quando a vida acabar. Vai descobrir. Quando você vai dizer para mim, olha, Maharaj, eu estou satisfeito. Eu desfrutei a vida inteira e estou satisfeito. Você poderia dizer, você faça um contrato comigo, eu assino. Você também pode assinar. Eu permito, vai desfrutar. Pegue tudo que você conseguir. Tente desfrutar a sua vida inteira. Mas antes de morrer, você volta para mim e me diz, eu estou satisfeito. Nenhum velho vai dizer isso. Porque ninguém se satisfaz com a matéria. Porque o fogo nunca pode apagar o fogo. O incêndio da ilusão não pode apagar o incêndio. Se você coloca gasolina no fogo, como é que você pode esperar que o fogo será extinto? Você põe fogo no fogo, ou combustível no fogo. O fogo já está queimando o seu coração. O fogo do desejo material, do desfrute, das emoções, está pegando fogo no seu coração. E você quer se satisfazer na matéria? É impossível. Não é possível. Quem que é a pessoa que disse, eu sou satisfeito por ter ficado velho e ter desfrutado? A sua mente louca sempre quer desfrute prazer. E você está se colocando cada vez mais combustível no fogo que está queimando o seu coração. Como é que você vai pensar que esse fogo vai apagar? Não apaga. É impossível. Não por esse caminho.
É por isso que está escrito no Bhagavatam. Se eu colocar combustível no fogo, o fogo aumenta, diz o Bhagavatam. Então, de alguma maneira, o Senhor Supremo é muito misericordioso, é por isso que Ele arranja os sábios, os verdadeiros gurus, os Vaishnavas, não os trapaceiros. Eu não estou falando de trapaceiros. Um verdadeiro sábio, cuja vida está dedicada aos pés de lótus de Krishna, de Bhagavan, Deus, dos gurus, eles querem dar o sangue para salvar você. De ficar preso nessa morte iminente que está aqui no mundo material. Esses são os verdadeiros sábios. Deus quer fazer com que os sábios se manifestem aqui. E eles vão de um país para o outro, caminham, dão aula, e diz quem que está em Maya. Eu vou pegar essa pessoa e vou tirar, como eu tiro uma pessoa que está afogando do rio. Se você for um bom nadador, se você for um expert nadador, se você vê que tem alguém se afogando na água, você pula na água, pega o cabelo daquela pessoa e puxa ele. E se você não sabe como nadar, como é que você pode salvar alguém que está afogando? Se você não souber como nadar, como é que você salvaria outra pessoa? Você não pode salvar outra pessoa se você não souber nadar. Então, Deus arranja os sábios que sabem atravessar a ilusão. Ele arranja as escrituras, os textos sagrados, o Bhagavatam, Bhagavad Gita, todas essas diferentes escrituras, os Upanishads, o Veda, o Vedanta, para que você tenha a chance de entender o que é a verdade absoluta, qual é o segredo da verdade absoluta. Porque essa verdade absoluta não se manifesta na minha frente, então. Você vai entender por quê. Sim, essa verdade poderia se manifestar na sua frente, mas você tem que subir no seu nível de consciência para poder enxergar. Porque os olhos materiais veem coisas materiais, mas os olhos da consciência, a mente material, o intelecto material entende o que é material, mas Deus está além da matéria. A sua realidade está além da matéria, da Prakriti, da energia material. Como diz este verso, se você não consegue sair da ilusão, você não pode esperar fazer vida espiritual, você pode tentar praticar um pouco. Mas sob a guia de um Vaishnava puro, de um verdadeiro sábio, você vai receber misericórdia e você vai enxergar um dia. Ontem eu falei sobre isso no Harikatha em Bengali. Lá eu falei que eu conheci muitos sadhus, inclusive mulheres velhas, que estavam absortas em vida espiritual, em cantar os santos nomes e enxergavam todos os passatempos de Deus. Grandes sadhus prestaram referências aos pés dessas senhoras sábias, porque elas estavam conseguindo enxergar Krishna com seus olhos da consciência, com a mente. Você sabe o caso de Chintamani? Você ouviu falar? De Lakshahira, o nome de Lakshahira, a prostituta. Ela quis destruir a vida espiritual de um sábio chamado Haridas Thakur. Eu vou ter que encurtar, fazer um resumo aqui dessa história. Mas no final, ela se sentiu inspirada a se render aos pés de lótus dele e dizer: por favor, me instrua, eu não quero mais destruir sua vida espiritual. Aquele homem rico me pagou para que eu fizesse você quebrar seu celibato. E Haridas Thakur ri e falou assim: eu sei, eu sabia desde o início. E é por isso que eu fiquei aqui cantando os santos nomes na sua frente, para salvar você. Agora você vá, tome banho no rio, eu vou lhe dar um mantra e eu vou sair daqui. E Haridas Thakur fez essa discípula, Lakshahira, que era uma prostituta. E ela se tornou, mesmo tendo sido uma prostituta. No Chaitanya Bhagavatam está explicado que ela se tornou uma grande sábia. Grandes acharyas foram até lá para prestar reverências aos pés de lótus dela, porque ela alcançou consciência absoluta. No Chaitanya Charitamrita está escrito, grandes santos, grandes acharyas vinham,
e prestavam reverências aos pés de lótus daquela mesma Lakshahira, porque agora ela se tornou uma sábia verdadeira. Então nós podemos mudar, todo mundo pode mudar. Nós podemos esperar mudanças na nossa vida, mas a gente tem que querer essa mudança. Se você não pedir essa mudança, se você não pedir algo, se não tiver uma demanda, se até o meu avô pode vir aqui tentar te ajudar, mas se você não tem desejo de entender Deus, como é que você vai conseguir? Você tem que ter o desejo de tentar entender a verdade absoluta, sem interesses pessoais. Se você não tem interesse nisso, você vai ter que pular dentro do fogo da ilusão. Eu não posso te salvar. Então, o Senhor vai organizar, Ele pessoalmente, na forma dos Vaishnavas, dos santos. Ele caminha em todos os lugares. Deus entra no coração dos sábios e caminha e observa quem está afogando, quem quer se salvar. Ele pega aquela pessoa e tira do oceano da ilusão, para levá-lo até o mundo transcendental do verdadeiro desfrute, do verdadeiro prazer. O que você sente prazer aqui começa e acaba, não é? Tudo que você gosta aqui começa e acaba. Mas que desfrute, de qual desfrute eu estou falando? Não tem nem início nem fim. Mas você não pode realizar o que eu quero dizer. Existe um desfrute infinito. Nos Upanishads, no Veda, nos Vedantas, no Bhagavatam, em todos os lugares. Eu posso mostrar para você, eles transcrevem o Ananda Brahman, um prazer espiritual infinito. Então, muitos exemplos estão lá, como Sarvabhauma Bhattacharya e Mahaprabhu aqui também. Keshava Kashmiri quis lutar contra Mahaprabhu, contra o Senhor Supremo. Ele era um pandita internacional. Ele dizia, eu sou um sábio internacional. Ninguém jamais poderá me derrotar. Como é que eu poderei ser derrotado por esse rapazinho? Mas um dia ele entendeu e se arrependeu, porque Sarasvati é a potência do conhecimento. Ela disse, seu tolo, tome abrigo nos pés de lótus daquele rapaz, ele é meu esposo, ele é o Senhor Supremo. Como eu poderia fazer você derrotá-lo? Eu sei que você recebeu minha misericórdia, eu te dei muito conhecimento durante muitos anos, mas eu não posso ficar de pé e desafiar o Senhor Supremo. É por isso que você errou, cometeu erros. Você teve sorte de enfrentar o avatar adorado Shri Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente. Vá lá e tome abrigo aos pés de lótus dele. E depois disso ele foi liberado. Dessa maneira, incontáveis exemplos. Sarvabhauma Bhattacharya, um pandita de primeira classe, foi derrotado por Mahaprabhu. Ele finalmente tomou refúgio aos seus pés de lótus e viu a forma transcendental de Mahaprabhu com 8 braços. Dessa maneira, nosso Advaita Acharya intencionalmente quis expressar algumas dúvidas sobre o Senhor Supremo. Quem é o Senhor Supremo? Quem é Bhagavan? De propósito, Advaita Gosai fez isso. Ele é não diferente do próprio Gauranga. Ele é o Mahavishnu. Se ele não fosse expressar uma dúvida, ele falou, uma alma condicionada pode sentir dúvidas. Então eu vou fingir que eu tenho dúvidas sobre Krishna, para que isso fique registrado e as almas condicionadas recebam a resposta quando eles sentirem alguma dúvida. Se ele é o Senhor Supremo, eu quero ver a sua forma infinita. E Mahaprabhu mostra infinitos corpos espirituais, estrelas, planetas, tudo que existe. Tudo. Se eu estou realmente interessado em encontrar o Senhor Supremo, servir o Senhor Supremo, então com certeza eu posso conseguir fazer isso, mas eu preciso de sinceridade. Eu não posso ter um coração problemático. Então o Senhor Supremo vem na forma das Escrituras, ele vem na forma do Harinama, dos Santos Nomes. Ninguém sabe. As últimas pesquisas dos últimos 10, 20 anos
foi descoberto que uma partícula sonora deu origem a toda a criação. Isso está explicado no Brahma Samhita. Ele toca uma flauta e isso toma a forma do Kama Gayatri e desce até aqui. Essas orações, essas palavras, esses mantras, o Om, o Mahamantra, eles descem e nos ajudam. Tu nos ajudar para nos libertar da ilusão. Ninguém pode entender. O Senhor vem da forma de um som, de uma vibração sonora? Sim. Então, muitas pesquisas científicas foram feitas. O Senhor pode vir se manifestar na forma de som. Se um som material pode ter uma forma, um gráfico, por exemplo, o seu eletrocardiograma, ele tem um desenho, não tem uma forma. Por que você não acredita que Deus tem uma forma? Se até o seu batimento cardíaco tem uma forma. Então, o Senhor transcendental tem uma forma transcendental. Você pode acreditar ou não acreditar, isso é o seu problema, essa é a sua escolha. Você pode acreditar nisso ou não? O que muda para mim? A verdade, porém, continua sendo a verdade. Existem dois tipos de verdade, real e aparente. Que tipo de verdade você está observando diariamente? Para passar no teste, eu tenho um certificado. Ele é meu pai, sim, é verdade. Eu estou recebendo um dinheiro do governo, eu trabalho para o governo, eu tenho um salário, ok. Eu sou um cientista, eu sou um artista. Ok, tudo isso é verdade, mas por quanto tempo? Depois que o seu corpo colapsar, esse título você não vai poder usar. Professor, artista, nada. Você não vai poder usar os títulos que o mundo material te dá. Se você é mãe de alguém ou pai de alguém, se você é um cientista, se você é um médico, o que quer que você seja, qualquer que seja a sua profissão, esse título será inútil, ele só funciona por algum período. Mas existe um título que está aplicado para você, para sua alma, por tempo eterno. A forma eterna da alma individual é a Jivatma, confessando ou não, acreditando ou não, ignorando ou não. Internamente, ela é um servo do Senhor Supremo. Todos, cada um. Essa alma talvez esteja na forma de uma cobra, de uma anaconda. De acordo com o seu karma, ela hoje tomou a forma de uma anaconda, lá no Brasil. Existem esses animais, não? E na próxima vida, ela vai ficar na África como um leão. E na próxima vida, ela vai ser um elefante no Assam, na Índia. E depois, por chance, ela vai voltar à forma humana. Posso dar um exemplo para que você entenda? Ramanujacharya. Talvez você tenha ouvido sobre o grande Ramanujacharya, o grande Acharya, da Sri Sampradaya. Ramanujacharya, vocês já ouviram falar dele? Ramanujacharya, quando ele era menino pequeno, quando ele era Lakshman Desi, ele se chamava Lakshman Desi, quando ele era criança. Ele foi lá aprender, tomar aulas de Vedanta. Eu não vou entrar nos detalhes agora dessa história, mas o seu guru era um Mayavada, era um Advaita Vedantista. O nome dele era Jagat Prakash. Mas ele era forçado a estudar com ele porque só tinha esse professor. E um dia algo aconteceu. Um fantasma entrou no corpo da filha do rei ali daquela região. E ela ia se casar dali a 3 dias. Depois de 3 dias, ela se casou. Mas nesse período de tempo, um fantasma entrou dentro do corpo dela. E ela tirou a roupa e subiu em cima da árvore. E o rei ficou louco, oh meu Deus.
Se todo mundo ouvir, ela não vai poder se casar mais. Oh, meu Deus. E ele pede para esse sábio que ensinava o Vedanta, Jagat Prakash, tente afugentar esse fantasma. Ele falou, eu vou tentar. Ele pegou e fez um mantra, mas o Ghost ficou muito bravo e disse, hey, o fantasma, ele deu uma bronca. Ele queria expulsar o fantasma e o fantasma expulsou ele. Quem é você para me tirar daqui? Eu vou quando eu te quiser e se aquele menino ali me der a água que lavou seus pés de lótus, de Lakshman desse, se ele me der a água eu vou beber e vou embora. Mas quem é você? Então diante do rei e de todo mundo, Jagat Prakash, o professor se sentiu insultado. Diante do público eu estou sendo insultado porque ele quer a água do menino. Mas o fantasma falou, você era uma cobra na vida passada. O fantasma falou, esse mestre de hoje era uma cobra. Eles conseguiam enxergar o passado. O fantasma disse, ele era uma cobra na vida passada. Uma cobra específica, de uma espécie específica, que você não encontra facilmente. No ano 2000, foi inundado aqui. E essa cobra apareceu. Ela é como um crocodilo. Ela parece um crocodilo. Ela tem perninhas, mas ela é uma cobra. Você não conhece. Ou talvez vocês viram essa espécie, não sei. Esse fantasma falou, ele era esse tipo de cobra na última vida. A gente chama em Bengali, em sânscrito, de Goshap. Ele era uma Goshap na vida precedente. Mas ele comeu o resto de um Vaishnava. O Vaishnava jogou o prato. Essa cobra foi lá e lambeu aquele prato. E é por isso que ele nasceu nessa forma, no corpo de um Brahmana. Mas quem ele é? Ele não tem consciência. Então, isso é explicado, pois isso é possível. Então eu gostaria de explicar a glorificação de Kartika. Eu estava fazendo agora uma introdução de por que nós estamos interessados nesse mês de Kartika, nesse voto de Kartika. Se você puder seguir os 4 meses de Chaturmasya, porque Chaturmasya você tem que seguir todas as regras. Assim na sua vida, se você seguir uma Chaturmasya Vrata de maneira perfeita, a sua vida vai ser dourada. Você tem que seguir certinho. Todos os detalhes, não Maharaj, eu estou fazendo mais ou menos. E fazendo besteira. Não, isso não vai dar essa mesma bênção. Eu posso falar de um dos meus irmãos espirituais que é discípulo de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Eu posso falar sobre o Guru Varga. Para lhe dar inspiração, eu estou falando sobre o meu irmão espiritual. Mas eu penso que ele é meu guru. Como Bharati Maharaj, Tirtha Maharaj, todos eles eram meus gurus. Então, ele era iletrado, ele não sabia o que era A, B, C. Ele era um porteiro de uma fábrica. Depois de encontrar Madhava Goswami Maharaj, Param Gurudeva, ele se rendeu. Foi uma história longa, mas eu não tenho tempo de contá-la agora. Mas ele desenvolveu um tamanho Guru Bhakti, uma devoção pelo Guru, que é impossível de obter, até em sonho. Ele era um homem muito saudável. Ele sabia como fazer luta livre. Ele era forte. Quanta devoção ele desenvolveu, como é possível? Madhava Goswami Maharaj, Guru, ele desenvolveu esse tipo de Guru Bhakti. Ele chegou até um ponto em que Guru foi forçado a lhe dar sannyasi. Mas ele era iletrado. Os outros discípulos disseram, não, Gurudeva, não dê sannyasi por esse tolo, ele é um murkha, ele é um estúpido. Não dê sannyasi para ele. Ele é um tolo. Chamava Dinabandhu. Dinabandhu é um tolo. E Param Gurudeva cruzou os braços e disse para esses discípulos, escutem. Se eu não der sannyasi para esse Dinabandhu, Deus não vai me perdoar. O Guru falou, Madhava Goswami Maharaj disse isso.
Você está dizendo que eu não devo dar sannyasi. Mas se eu não der sannyasi para esse Dinabandhu, Deus não vai me perdoar. Que tipo de amor existe entre o Guru e o discípulo? Esse discípulo, ele conseguiu um ashram. Ele recebeu de doação dos Vrajavasis em Vrindavana. Quando eu ficava em Vrindavana, eu caminhava para um lado e para o outro como um vagabundo, mendigando. Eu fiquei lá muito tempo. Porque Govardhana está ali. Você olha a Govardhana dali. Como a gente vê o rio, eles viam Govardhana. Eu ficava num Bhajana Kutir ali, do outro lado da rua. E eu sei que esse Dinabandhu, ele era iletrado. Ele assinava com o dedo. Mas esse mesmo Dinabandhu era o pregador número 1. O nome dele se tornou Giri Parvat Maharaj. Ninguém sabia que ele era iletrado. O livro estava ali na frente dele. Ele não abriu o livro. Ele sentava, prestava reverência aos Vaishnavas verbalmente e falava Harikatha durante horas. As pessoas falavam, ele era muito estudado, mas não. E tinha um outro sábio aqui chamado Aranya Maharaj. Iletrado também. Não era analfabeto. Ele fazia Harinama das 12 às 4 da manhã. Da meia-noite às 4 da manhã. Hare Krishna, Hare Krishna. No jardim da Chaitanya. Ali tinham cobras ali, mas ele sentava e cantava. Prabhupada deu para ele a responsabilidade de escrever a conclusão das assembleias que eram organizadas. Quem quer que falou, Prabhupada falou, agora você vai escrever quem falou o quê. Tudo que foi ouvido aqui, você vai escrever uma conclusão. Mas ele era iletrado, analfabeta. Mas Prabhupada acreditava que ele era capaz. Então ele se sentava no asana, nesse Aranya Maharaj. E se lembrava do comportamento de Prabhupada. E Prabhupada escutou ele falando. Durante 7 dias, qualquer sábio, qualquer erudito que ele tenha dito, ele se lembrava. Ele no final das assembleias, ele pronunciava a essência do que havia sido dito por cada um. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aquele Maharaj, discípulo Parvat Maharaj, o mês inteiro, durante os 4 meses de Chaturmasya, tente ouvir. Chaturmasya começou, ele para de ir em qualquer lugar. De 12 meses, ele viajava durante 8 meses. Mas esses 4 meses de Chaturmasya, se você desse milhões, bilhões de dólares, ele não aceitaria. Ele não podia ser tirado da sua posição, do seu ideal perfeito. A vida toda, ele em Kartika, ele fazia o voto de Kartika. Ele fazia toda a Chaturmasya em um único lugar. Eu também fiz algo semelhante, mas eu não sou como ele, porque eu sou uma alma caída. Eu, às vezes, fazia parikrama 2 vezes por dia, 48 quilômetros. Um parikrama tem 24 quilômetros. Às vezes eu fazia no nome de Tirtha Maharaj, porque ele estava doente naquela época. Ou outro Maharaj, Vamana Maharaj, eu fazia parikrama de Govardhana e doava os resultados. Ó Senhor, guarde esses resultados para esses sábios. Como a gente pode viver sem eles? Nós não somos sábios como eles. Então, por que a gente precisaria de bênçãos? Então, dessa maneira, ele fazia parikrama todos os dias, fazia kirtana. No Chaturmasya Vrata, durante o período de Chaturmasya, você não conseguia tirá-lo de Vrajadama, de Vrindavana. Nem que você oferecesse milhões de dólares, ele não ia embora. Que milagre é esse? Ele deixou o corpo. Se você escutar o que ele disse, você enlouqueceria. O voto de Kartika. Mas mesmo assim, ele continuava fazendo parikrama, kirtana, com uma cartala enorme, ele cantava os santos nomes. E todos vinham até ali, e uma vez vieram ali de noite. As pessoas se sentavam no seu Bhajana Kutir.
Eu já cheguei a dormir nesse Bhajana Kutir, agora está quebrado. Eles quebraram esse Bhajana Kutir para fazer a rua larga hoje em dia, não está mais lá, mas eu tive a sorte de dormir lá. E de noite, o Govardhana Puja, o Parikrama, distribuição da prachada, venha, 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 tome prachada. Todos os Vrajavasis lá, venham. Fazendo uma montanha de doces, de preparações. Depois ele viajava, e depois do Parikrama ele chegava ao meio-dia, ele lavava seus pés, sua boca, tudo, sentava nesse lugar. Então, ao descansar, ele decidia fazer Harinama. E quando ele estava dormindo, ele pronunciou Hare Krishna e foi embora. Ele tinha prometido, eu vou deixar meu corpo diante de Giriraj Maharaj, em nenhum outro lugar. Talvez eu vou daqui e ali para pregar, mas eu vou deixar o meu corpo aqui nessa montanha diante de Giriraj. Que determinação se tornou verdade. Não pense que eu estou contando uma historinha, eu posso dar muitos exemplos. Em Hiradabad, um discípulo de Bhakti Ballabha Goswami Maharaj, quem me contou isso foi Srila Bharata Maharaj. Eu vou deixar o meu corpo na beira do Ganges, mas você mora em Haridabad, no sul da Índia, como você vai deixar seu corpo no Ganges? Um dia do Punjab, um turista veio, um Vaishnava, da Chaitanya Gaudiya Mata. Ele falou, onde você está indo? Eu estou indo para Haridwar. Você pode me levar? Sim, Baba, venha. Ele era um velhinho, venha. A gente pode te levar lá. E ele foi até Haridwar. Ele tomou banho, tudo, desfrutou ali, era um dia de Ekadasi, fizeram um Sankirtana. Um dia todos os devotos estavam tomando banho, ele estava cantando Harinama, ele sentou, ele deitou na beira do Ganges, ali, olhando para o Ganges. Ganga, Ganga, Harinama. Sentiu uma dor e foi embora. Haridas Thakur, por exemplo, eu poderia dar muitos exemplos, mas o tempo não nos permite. Haridas Thakur decidiu, eu posso deixar o corpo antes de você. E eu coloquei seus pés de lótus no meu peito e eu podia ver sua boca de lótus. Eu quero pronunciar o nome de Shri Krishna Chaitanya e abandonar meu corpo. Isso se tornou real, se tornou realidade. Ou o caso de Pitama Bhishma, de Bhisma. Então, em qualquer situação penosa que exista ao meu redor, ele recebeu uma saraivada de 108 flechas. E ele estava deitado numa cama de flechas, trespassado por 108 flechas. Ele caiu para trás. E ele falava ali, nessa condição. Mas mesmo assim ele não deixou o corpo, ele decidiu, quando Krishna virá com os Pandavas, eu vou olhar os pés de lótus de Krishna e naquele momento eu vou abandonar o corpo. E isso se tornou real. Porque Krishna está dentro do nosso coração como Paramatma, como a super-alma. E o filho de Gangaputra ia abandonar o corpo. E Krishna veio até o campo de batalha de Kurukshetra. Bhishma é filho de Ganges. Ele disse, como você se sente? Ele disse, muito bem, porque eu estou olhando para você. Você está sentindo dor? Não, não estou sentindo dor nenhuma. E nessa condição, ele disse muitos versos. Nessa condição, cheio de flechas. Mas quando você corta um pontinho do seu dedo, você grita, meu Deus. Você grita. Né? Mas ele estava perfurado por 108 flechas. Ele disse, estou me sentindo ótimo, Krishna, estou vendo você. Quando você sai da sensação do corpo, então o tempo todo você vai sentir desfrute. Entende o que eu estou explicando nesse ponto? Essa é a razão pela qual o nosso Shastra arranjou o Chaturmasya Vrata. Qual é o objetivo? O que eu posso receber?
O que eu we posso are receber? Esse é o objetivo. confined within Nós this estamos body confinados nessa to concepção make us corpórea free from this. para nos Because body libertar, and Atma has no relation. porque o corpo e a alma não têm uma relação. Por conta de Due Maya, to Maya, we are feeling we are body. nós sentimos que nós somos o Due to corpo. Maya, tremendous Por Maya, conta de Maya, we are uma feeling Maya enlouquecedora, a gente sente que a gente é o corpo. A gente não tem conexão com o corpo, na verdade. we have no connection. But A gente still, não tem uma according conexão, to mas karma, Maya, we are de acordo getting com o this nosso body, karma, nos you dá will esse have to corpo. suffer E você terá que something sofrer algo until and unless you are going to get this até que gross você body, se livra cannot be complete. So according to karma, desse corpo grosseiro. Então, somente aí o seu sofrimento pode acabar. suffer in this world Então, de acordo com os frutos do seu karma, você nasceu e você vai ter que sofrer neste mundo. to make you feel that Para you are fazer not você body. experimentar que você não é o corpo, que você é a alma, All Vartas. você tem que observar todos os vratas. We have all Ekadasi, Janmashtami, Todos os Radhastami, Ekadasis, Janmastamis. so many Vratas are there. But out Muitos of vratas that, estão lá. we are going to glorify Mas nós vamos glorificar esse Chaturmasya Vrata de maneira exclusiva. Porque um Chaturmasya Vrata foi observado de maneira perfeita, pode lhe dar vida eterna, sob a guia de um Guru Vaishnava. 100%. Em nome do voto de Chaturmasya, nós não podemos quebrar as regras e regulações, mesmo que seja muito difícil. Não coma isso, não coma aquilo, não durma nesse horário, durma naquele. Todas essas regras existem para nos ajudar gradualmente para sairmos dessa prisão da concepção corpórea. Isso é o motivo pelo qual existem esses 4 meses de chuva na Índia. Esse Chaturmasya é tão importante, ele é o Senhor Supremo pessoalmente, Mahaprabhu. Ele costumava observar o Chaturmasya Vrata. Quando ele ia para o sul da Índia, então Mahaprabhu ficou na casa de Venkat Bhatta por 4 meses. Todos ficaram ali. Todos os dias ele fazia parikrama de Ranganatha, Sankirtan, falando Harikatha, tomando prashada, na frente de todos esses rios, Kaveri, por 4 meses. Quando esses 4 meses acabaram, o Chaturmasya acabou, então Krishna seguiu ponto por ponto. E você pode encontrar o assunto desse Chaturmasya Vrata explicado no próprio Bhagavatam. No primeiro canto, você vai poder encontrar Narada Ji Maharaj fala da sua vida precedente. Ele encontrou um grupo de sábios que foi até a localidade onde ele morava. Era um lugar muito bonito, com colinas e árvores, com água. Então esses sábios pensaram, nós vamos, a partir de amanhã, nós não vamos nos mover para lugar nenhum. Nós vamos ficar nessa vila. Existem frutas e flores em todos os lugares. E o rio também está lá. Então a gente pode receber para cozinhar lá, comprar algum pedaço de lenha. Então o Chaturmasya, você não tem que ir para lugar nenhum. Você não deve ir para lugar nenhum. Mas a vida é complicada, que a gente é forçado a se mover. Eu não quereria me mexer. Eu costumava estar em Govardhana. Então eu ficava em Chaturmasya sem cortar a barba, minha barba ficava enorme. Então, meu Guru Maharaj, você está pregando, você tem que se barbear. Eu tinha uma barba enorme, as unhas, tudo. Porque eu estava fazendo Vani Seva. Eu não fazia muitas outras coisas, eu ficava cozinhando. Então, nessa época durante Chaturmasya, Narada Ji, Sadhana Siddha, Narada fala sobre a sua vida precedente. Leia os diferentes sastras e você vai receber esses tópicos, essas glorificações do Chaturmasya. No Bhagavatam, eu poderia apontar 1 ou 2 pontos.
Em primeiro lugar, eu apontaria Naraji Maharaj in first canto, you can find. Narada no primeiro canto, falando sobre o Chaturmasya. Ele era um menino naquela época, que encontrou esses sábios durante o Chaturmasya. Ele ficou ali durante os 4 meses, os sábios ficaram ali. Ele tomava o tista, comia prachada, cantava o kirtana, e ele também alcançou o siddhi, poder espiritual. Ou eu poderia levar você até o 10º canto, no capítulo 87. 10th canto, 87th chapter, where you can find all Vedas, Vedanta, they will pray unto Onde você pode encontrar que os Vedas e o Vedanta oram aos pés de lótus do Senhor Supremo. Vishnu. Tirando da caixa e Vishnu, o Senhor está dormindo de propósito para nos ajudar. Sleeping is not like us. O seu sono não é para nos amarrar. Então todos os Vedas e o Vedanta vieram em forma personificada. Jaya, Jaya, Jaya. Todos os versos que você pode encontrar no capítulo. Não, são 80.000 versos de sânscrito. Você ouvir todos os dias, você vai ver isso. Então, em muitos locais, Chaturmasya é glorificada. Em diferentes Puranas eu poderia mostrar para vocês, mas acreditem, é necessário fazer Chaturmasya. Posso lembrar vocês que todos os seguidores de Shri Chaitanya Mahaprabhu são o coração do Senhor Supremo. Eles todos se encontravam e começavam lá em Vrindavan Dham para encontrar com seus corações, com o seu coração, que era Chaitanya Mahaprabhu, o coração de todos. Mahaprabhu tomou sannyasi, Krishna tomou sannyasi, o Senhor Supremo, na forma de Mahaprabhu tomou sannyasi. Então, todos os anos, eles ficavam, mesmo as crianças, os velhos, todos iam até Jagannatha Dwipa para ficar com Mahaprabhu por 4 meses. Centenas de devotos costumavam a caminhar, não tinha tenda nem nada, eles iam a pé. Eles costumavam encontrar Chaitanya Mahaprabhu. E nesse Chaturmasya Vrata, se você for no Chaitanya Bhagavata, no Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu costumava dançar e cantar com todos os devotos, tomando Mahaprasada, em todo o voto de Chaturmasya, e cantavam no Kirtana diante de Jagannatha, para tentar esquecer esta vida horrível que aumenta sempre a nossa tensão. Jogue isso fora, essa vida horrível. Ela aumenta suas tensões, sua ansiedade. Meu Deus, o que vai acontecer? E se isso acontecer? Uma terceira guerra vai começar, para onde eu vou com os meus filhos? Todo esse medo. Um medo desconhecido persegue você. Você vai perder todos os medos quando você conseguir fazer Hari Bhajana de verdade. Porque não existe outra solução. Ninguém, nem yoga, nem pranayama, nenhum tipo de siddhi, algum karma, algum jnana, algum yogi. A solução final era Bhakti, a dedicação aos pés de Lótus Bhagavan. Isso era a prática principal. O que nós estamos fazendo é imprático. Alguém pode dizer, seja prático. Você é impraticável. Mas o Hari Bhajana é praticável. A adoração a Krishna é verdadeiramente praticável. Mas as pessoas materialistas não pensam assim. Então, dessa maneira, todo o Chaturmasya Vrata, durante todo esse período, Mahaprabhu ficava com eles, desfrutava da companhia dos devotos. Mesmo sem os devotos, decida na sua vida para alcançar o sucesso no seu bhajana. Eu não posso encontrar com ninguém, só com vocês. Esse é o Hari Bhajana. O Rupa Goswami chorava. Quem é o primeiro-ministro? Sanatana Goswami era o primeiro-ministro. E Rupa Goswami era o ministro da fazenda, do tesouro.
daquele rei muçulmano. E Rupa Goswami diz, ó Senhor Supremo, melhor que você coloque uma... Ele diz, ó Senhor, por favor, meu pedido é aos seus pés de lótus. Por que você não me coloca dentro de uma caixa e taque fogo tudo em volta? Eu vou sentir essa sensação de queimadura. Eu vou estar no meio desse incêndio, preso dentro dessa jaula, eu não posso fugir dessa caixa. E mesmo assim, eu vou me sentir bem. Mas, por favor, não permita que eu fique com os materialistas. Que eu não fique... Você pensa que eu sou tolo? Você pensa que aqueles que estão ao meu redor são tolos? Que eles são as almas mais caídas? Você poderia provar isso? Eu peço isso para você. Você pode provar isso? Talvez eu tenha entendido mais. Não. Primeiro ponto, se alguém é tão perigoso, essa pessoa não vai conseguir viver comigo. Lembre-se disso. Se alguma alma condicionada que fica comigo, você me insulta. Se você acusa os meus sevakas, você está me insultando. Se eu ficasse com almas condicionadas, você ia ver que ia ter centenas de milhares de pessoas ao meu redor. Centenas de milhares de pessoas estariam ao meu redor. Eu não quero isso. Eu mando eles embora. Eu falo, vão embora. Não venham até mim. Eu não posso dar tempo para você. Se você está interessado, aí você pode vir. Eu não posso dar tempo para você. Como você pode esperar que os tolos venham? Que pessoas perigosas fiquem aqui ao meu redor? Não. Então, se você acha que qualquer um deles seja uma pessoa má, você tem que entender. A reconciliação precisa ocorrer no seu coração. Eu sei que você poderia mostrar algum erro ou outro, mas não é esse o ponto principal. Nenhuma pessoa perigosa poderia ficar ao meu redor. Se você tem uma ideia material, você vai embora de mim, você vai me deixar, você não vai ficar. Você não vai conseguir desfrutar ficando perto de mim, porque você começa a ter seus desejos pessoais e você vai querer ir embora. E eu deixo que você vá embora, então. Dessa maneira. Eu amo a todos, eu amo você também, 100%. Mas eu quero ver harmonia. Gurudeva, Guru Vaishnava queria harmonia. Prabhupada nunca quis ver brigas. Se alguém comete um erro, ok, eu sei. Talvez uma pessoa fez um erro. Mas você, como um Vaishnava, você tem que perdoar a ela ou a ele. Você não pode perdoar? Por um interesse maior, você não pode perdoar? Você tem que se sacrificar por um interesse maior. Mas porque se você falha em encontrar harmonia, significa que o Guru Seva e que o Prabhupada Seva cai. Então é por isso que você tem que sempre procurar harmonia. Qualquer tipo de rachadura, imediatamente eu preciso consertar. Para que no futuro, se não essa rachadura se desenvolve no tempo, quebra todo o seu seva. Não faça isso. Se vocês me amam, não faça nada que seja perigoso para o seva. Sacrifique você mesmo. Alguma coisa que foi feita errada pode até acontecer, talvez. Eu sinto muito por isso. Mas você não tem o direito, em nome disso, de quebrar todo o sistema que está sendo estabelecido. Isso é muito perigoso. Porque aí Prabhupada não vai perdoar você. Você pode sair. Mas você não pode contaminar todo mundo e quebrar toda a sanga. Isso é muito ofensivo. Alguém pode ter cometido erros, as almas condicionadas cometem erros. Mas eles não estão 100% condicionados. Aqueles que estão ao meu redor, eu posso provar isso. Talvez 80%, 90%, eles estão quase livres. Você tem que esperar que essa porcentagem cresça. Alguns estão 20%, outros 90%. Um dia eles sairão de Maya. Como seria possível que eles dessem energia para esse seva noite e dia, então? Se você sair do grupo, você vai fora de mim. Porque no grupo, eu não vou representar algo de maneira equivocada, não vou dançar nu na frente das pessoas. Eu estou seguindo Prabhupada. Se quiser deixar, você vai deixar Prabhupada e vai insultar a mim. Se você me insultar, tudo bem. Você pode falar, me xingar, eu não sinto dor com isso. Eu não me sinto mal com isso, porque eu estou fora desse esquema, essa limitação. Muito bem, Chaturmasya é necessário.
Você veio de longe e eu sinto muito pela viagem que você fez. Eu não posso viajar e encontrar vocês lá, onde vocês moram. Não é possível para mim. Vocês vêm de longe, atravessam o mundo para me dar misericórdia, para me abençoar. Se eu penso em passar 24 horas no avião, para mim isso parece horrível. Eu posso fazer seva 24 horas por dia, mas não viajar. Eu posso me contaminar, perder minha pureza. Não vou de jeito nenhum. Eu não quero ir para lugar nenhum. Se você puder vir, eu posso tentar compartilhar meus sentimentos com você. Me perdoem porque o tempo acabou. Então o verso com o qual eu comecei, talvez amanhã eu vou explicá-lo. Então qual é este verso? Tente receber a Ananda aqui no Dhamma Sagrado. Vá tomar banho no rio. Cante os kirtanas em Bengali, em sânscrito. Vocês podem cozinhar pessoalmente? Porque se eu continuar falando não é bom. Alguma quebra pode acontecer. Então, vocês podem tomar prashada, descansar, tomar banho. Sigam isso que eu estou dizendo, isso é melhor, vai ser melhor.